Agora para a resolução da questão 45. Mas antes explicarei por que eu não resolvi a 44. A 44 é uma questão que refere às leis de Newton. Você vai estudar na segunda etapa. Vai cair na prova. Por isso que eu pulei essa questão. Para a questão 45. Cinemática, uma física, né? Está no capítulo 1 do livro. Então, cai na primeira etapa. Então, ó. Vou ler aqui o parágrafo aqui, ó, que vai estar o quê? O comando. O parágrafo que está antes das opções é o comando da questão. Sobre a condição de movimento, e repouso dos objetos na situação descrita, é correto afirmar que ele vai me dar uma situação, ele quer saber a condição de movimento e repouso. Você tem que entender o seguinte, ó, que movimento e repouso são conceitos relativos, né, ó, que dependem do que? De um referencial. Tenho que adotar um referencial para estudar e analisar e dizer se o corpo está em movimento em relação a um objeto ou algum outro corpo ou se está em repouso. Porque tem que ter um referencial para eu fazer essa análise e dizer se o corpo está em movimento ou em repouso. Não existe movimento e repouso absoluto, né, na cinemática. Então temos que analisar de acordo com um certo referencial. Então vamos ver aqui a descrição aí da condição e a situação que ele descreve no contexto aqui, ó. Agora vou ter que ler o contexto e analisar aqui a condição de movimento e repouso. Imagine que você está sentado em um ponto de ônibus. Está sentado em um ponto de ônibus. E logo percebe que o transporte se aproxima, ou seja, o ônibus se aproxima. Como o motorista está dentro do ônibus, ele e todos os passageiros se aproximam de você. Ó, isso é importante, hein? Então, ó, veja que ó, a pessoa está sentada em um ponto de ônibus, né? Ó, e o motorista e o passageiro, como o ônibus está se aproximando, então tanto o motorista como o passageiro, né? Ó, se aproximam também da pessoa que está o quê? Sentado no ponto do ônibus. Logo percebemos então que o conjunto, olha, quer saber sobre o conjunto, ó, ônibus, passageiros e motorista, se movimenta. Vamos ver, ó. Aqui é o referencial, movimento e repouso. Ó. Até no próprio referencial aqui, onde ele tirou o contexto, está dizendo que tipo de questão, ó, que assunto vai ser a questão. Ele quer estudar se o corpo está em movimento ou em repouso, o sistema aqui. Então vamos ver. Você está em repouso em relação aos passageiros do ônibus. Então, ó, à medida que o ônibus se aproxima, tanto o motorista como os passageiros, o quê? Está se aproximando. Então está o quê? Mudando de posição em relação à pessoa que está sentada no ponto do ônibus. Então, ó, não está em repouso não, hein? Falso. Por que é falso? Porque muda de posição, ó. Falso. A posição muda, ó. Ou seja, a posição da pessoa que está sentada vai mudar em relação a quem? Ao referencial, em relação aos passageiros do ônibus. Porque à medida que o ônibus se aproxima, então a posição da pessoa que está sentada, esperando o ônibus, está se alterando em relação aos passageiros. Então, tanto os passageiros estão em movimento em relação à pessoa que está sentada, como a pessoa que está sentada está em movimento em relação aos passageiros. Então, é falso, não está em repouso não. Porque a posição muda. Ó, referencial, ó. Ó, você tem que entender, ó, se a posição muda, ó. Posição muda. Se sim, então você vai responder. Se mudou, está em movimento. Responder esse questionamento. Se a posição não muda, tudo isso em relação ao referencial, hein? A posição não muda,
A posição não muda? Se sim, ó, se a posição não muda, tá em repouso. Aqui, ó, os passageiros e o motorista estão em movimento. Aqui, ó, eu não posso dizer de forma absoluta, está em movimento. Mas em relação, cadê o referencial? Cadê o referencial? Faltou. Aqui tem um referencial, ó, em relação aos passageiros, ó. Quando ele fala em relação, ó, ele está me dando o referencial, ó. Vou analisar. Ele está me dando o referencial, ó. Aí eu percebi que muda, a posição mudou. Se a posição mudou, está em movimento. Não está em repouso, por isso que foi falso. Já aqui está incompleto aqui. Os passageiros e o motorista estão em movimento. Em relação que a pessoa que está sentada. Se tivesse em relação à pessoa que está sentada, seria verdadeiro. Mas ele não falou, ele disse só em movimento. Em movimento em relação a quê? Ele não falou, não deu o referencial. Então aqui, ó, não posso afirmar nada, por isso que é falso. Está incompleto aqui, ó. O ônibus encontra-se em movimento em relação ao motorista. Aqui é falso. Por que é falso? Porque se o motorista está no próprio ônibus, então o motorista em relação ao próprio ônibus, eles não estão em movimento em relação ao outro, porque o motorista não muda de posição em relação ao ônibus, então é falso. Porque aqui, ó, a posição não muda. A posição não muda. E se a posição não muda, está em repouso. A posição não muda? Não muda, ó. Então está em repouso. Então não está em movimento. Falso. Por isso que é falsa. Letra D. Você encontra se a pessoa que está sentada encontra esse movimento em relação ao motorista? Verdadeiro. E a posição muda. Aqui sim, tá? Verdadeiro. Por quê? A posição muda. Porque ó, à medida que o ônibus se aproxima, a tanta posição do motorista em relação ao passageiro, ao pessoa que está sentada, com a pessoa que está sentada em relação ao motorista, as posições estão mudando, né? Eles estão se aproximando do outro, se aproximando, então está em movimento. Então é verdadeira a letra D. Agora a letra E. Os passageiros encontram-se em movimento em relação ao chão. Aqui, ó. Ó, a relação em relação ao chão, né, ó? Eu não tenho como especificar se a posição do passageiro vai mudar, né? Não tem como. Tá? Então, o gabarito correto, ó, é letra D, porque o chão não está no sistema que ele quer analisar aqui, ele quer analisar esse sistema: ônibus, passageiros e motorista. Não tem como eu analisar, porque ele não está dentro do sistema que eu quero analisar, ó. Ele quer o conjunto ônibus, passageiro e motorista. Então, gabarito, letra D. Que doideira. Agora, se fizesse parte do sistema, aí sim, em relação à estrada, ao chão, estaria o quê? Estaria em movimento. Se tivesse dentro do conjunto aqui, ó. Ele quer analisar esse sistema aqui, ó. Na situação descrita, ó. Dos objetos, ó, da situação descrita. Então, ó, o chão não foi, ó, o solo. Se o chão fosse descrito, aqui estaria verdadeira. Mas como não tem como analisar, ó, porque não está dentro do sistema, né? Não pertence ao sistema que ele quer, da descrição, né? Ó, da situação que ele pediu, do sistema, né? Dos objetos. Então, eu não posso afirmar nada. Não posso afirmar. Não. Que é falsa, porque
E para ficar melhor, né? Ó. E é falsa. Eu chamo, ó. Não pertence ao sistema. Agora, se no caso ele colocasse o chão, estaria correto aí, viu? Mas no caso ele não colocou, então não tenho nada a afirmar. Ele não está dentro do sistema. Então, o sistema que eu tenho que estudar é ônibus, passageiro e motorista. Com a pessoa que está o quê? Esperando, né? Sentada em um ponto do ônibus. Então, em relação a esse sistema aqui, ó. Então, aí sim, o gabarito é a letra dele. Que doideira! Então, essa foi a resolução da questão 45, uma questão conceitual. Até a próxima correção. Fui!